Olá a todos, eu hoje gostava de falar-vos sobre conflitos e sobre o que é que a Bíblia tem a dizer sobre este assunto. Mas, como todas as histórias e como todos os assuntos, é importante começarmos pelo princípio. Então, se abrirmos as nossas Bíblias logo em Gênesis, nós vemos que Deus criou todas as coisas, não é? Criou os animais, as plantas, as frutas, criou o homem e a mulher, e Deus viu que a sua criação era boa e que tudo vivia em perfeita harmonia, não é? Mas se continuarmos a ler a história, nós vemos que Eva, induzida pela serpente, não é, comeu o fruto proibido e deu a comer ao Adão, e então o pecado, a partir desse momento, entrou no Jardim do Éden. E logo que o pecado entra, nós conseguimos perceber que surge aqui um conflito diferente, não é? Duas perspectivas sobre o mesmo assunto. Quando Deus questiona Adão e Eva sobre o que é que tinha acontecido, a Eva diz-lhe que tinha sido a serpente que a tinha enganado para que ela comesse o fruto proibido. Já o Adão disse a Deus que tinha sido a mulher que Deus lhe tinha dado, que o tinha levado a comer o fruto proibido. Então, nós vemos que sobre o mesmo assunto, cada um tinha a sua perspectiva, mas que a intenção tanto da Eva como do Adão seria tirar a culpa do seu pecado, não é? E colocá-lo noutra pessoa, para tentar aliviar a culpa que eles tinham, não é? E a responsabilidade que eles tinham sobre o assunto, sobre a sua desobediência, não é? Então esta é a primeira dica que nós podemos retirar para nós, relativamente aos conflitos, que nós não devemos, quando erramos ou quando estamos menos bem, tentar culpar outra pessoa sobre aquilo que é a nossa responsabilidade sobre aquele conflito, ok? Então, se continuarmos a ler a história, vemos que a Eva e o Adão tiveram 2 filhos, o Caim e o Abel, e que eles próprios viveram a vida deles sempre em conflito. Eles viviam numa competição em que ambos queriam ter a oferta mais aprovada por Deus, não é? Então a vida deles foi pautada por um conflito constante, em que para um ser o melhor, o outro tinha que ser o pior, não é? Esta é a perspectiva de competição que eles tinham. E então nós vemos que esta história não terminou bem, não é? Terminou com um homicídio. E ao longo da Bíblia, se nós continuarmos a ler, nós percebemos, no caso, por exemplo, do Jacó e do Esaú, no caso do José, dos seus irmãos, que surgem vários conflitos, mas eles são todos no mesmo contexto. Eles são dentro das famílias. E ainda hoje isto acontece, não é? A maioria dos conflitos eles ocorrem na nossa família, dentro do nosso seio familiar. Daquelas pessoas com quem nós mais nos relacionamos. Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos primos, avós, etc. Mas também dentro das nossas igrejas, porque também são pessoas que estão muito próximas de nós, com quem nós nos relacionamos bastante e com quem nós também estamos à vontade para expor e para poder partilhar alguns assuntos. Então, nós vemos que ambas, tanto as famílias como as igrejas, foram criadas por Deus e elas têm uma função. Então, Deus quis que o Adão não estivesse sozinho e por isso Ele criou-lhe uma companheira, criou-lhe a Eva. E quando o pecado entrou no mundo, Deus percebeu que 2 não eram suficientes para aguentar as consequências que o pecado vinha trazer, não é? Eles deixaram de ter tudo garantido, porque Deus provia todas as suas necessidades, eles tiveram que começar a trabalhar, foram expulsos do jardim, e então Deus permitiu que eles constituíssem uma família para que pudessem ter um suporte, para que pudessem ter apoio, ter aqui uma retaguarda para poderem fazer as suas vidas o mais felizes possíveis. E assim aconteceu com a igreja. Quando Jesus veio à Terra, Ele ensinou a alguns homens, não é? Para que quando Ele voltasse para junto do Pai, existisse na Terra uma igreja, uma comunidade, que pudesse ser o suporte de cada um de nós, não é? Nos nossos momentos difíceis, mas também nos bons, que fosse o nosso apoio. Ok? Então, nós percebemos que é dentro do nosso apoio que muitas vezes surgem os nossos conflitos, dentro do nosso suporte. E que a nossa preocupação deve ser
nesse contexto, então termos os relacionamentos mais saudáveis possíveis, não é? Ter a melhor comunicação, ter o maior respeito pelos elementos, porque tanto a nossa família como a nossa igreja são os suportes, são as bases, são os apoios que Deus preparou para nós, para a nossa vida, para nós podermos ser felizes. Então, nestes contextos, nós devemos preocupar-nos em ter relacionamentos saudáveis, ok? Às vezes nós ouvimos dizer que as pessoas não se identificam com a sua família, com a sua igreja, mas Deus não faz as coisas mal, não é? Deus é perfeito. Então, se esta foi a família e foi a igreja que Deus nos deu para amar, então é dentro dela que nós devemos criar esses relacionamentos saudáveis e procurar melhorar a nossa comunicação e as nossas atitudes. Então, já temos 2 dicas muito importantes que a família do Adão e da Eva nos ensinaram. A primeira, de não tentarmos culpar os outros por aquilo que é da nossa responsabilidade, por aquilo que nós fizemos menos bem. Temos que aprender a lidar com a nossa culpa e tentar não fazer coisas erradas. E por outro lado, os filhos do Adão e da Eva, não é? O Abel e o Caim, ensinam-nos que não devemos ter uma perspectiva de competição. Então, qual é a alternativa a ter uma perspectiva de competição? É ter uma perspectiva de colaboração. De que maneira é que eu posso expor o meu ponto de vista e ficar feliz e satisfeita com ele? E de que maneira é que eu posso permitir que aconteça a mesma coisa com outra pessoa? Truque: ouvir o que outra pessoa tem para dizer e falar abertamente. Ok? Porque por trás de cada atitude há sempre uma motivação. Portanto, nós temos que perceber o que é que motivou a outra pessoa a ter aquela perspectiva e aquele ponto de vista e de que maneira que nós podemos, em conjunto, encontrar uma solução que satisfaça ambas as partes, ok? Então, quando eu pertenço a uma família, quando eu pertenço a uma igreja e eu amo os meus familiares e eu amo os elementos da minha igreja, os meus irmãos, eu quero que eles estejam bem, que eles estejam felizes. Portanto, eu acredito, enquanto membro e parte dessa igreja e dessa família, que as outras pessoas vão querer isso também para mim. Também vão querer o meu bem, também não me querem ver mal. Portanto, é nesta partilha e nesta boa fé que nós vamos estabelecer as nossas relações. Quando eu amo alguém, eu zelo pelo seu bem-estar. Quando eu amo alguém, eu não quero vê-lo mal para eu estar bem. Eu não quero ter que ela tenha que perder para eu ganhar. Não existe o perder ou ganhar. Existe um esforço comum para nós sermos felizes. Portanto, se nós não estamos ainda nessa perspectiva, então temos aqui uma solução ideal, que é orar a Deus para que Ele nos dê mais amor pelas pessoas, seja as da nossa igreja, seja as da nossa família, que nos ajuda a amá-las e a respeitá-las como elas merecem ser amadas e respeitadas e que nos ajude a ouvir bem, ser um bom ouvinte e a falar com sabedoria. A Bíblia dá-nos muitos exemplos de versículos que também nos ajudam a criar este caminho, tá bem? Um beijinho!